Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar com vocês sobre três coisas muito importantes: perdão, justiça e vingança. A diferença entre perdão e se pedir justiça e a diferença entre justiça e vingança. Quero falar com você neste momento a respeito disso, tá? Mas antes eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, nos ajude a desenvolver esse ministério que Deus colocou nas nossas mãos e que precisamos muito da tua ajuda. Comente, curta, compartilha com um número maior de pessoas que você puder, para que essas ministrações cheguem até essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a ministração? Olha só, a gente precisa entender sobre perdão. Muito se tem falado sobre perdão, não só aqui, como em diversos outros canais que falam de restauração, que falam de outros assuntos. E o perdão realmente é extremamente importante. Mas existe um viés errado de que perdão é libertação de peso. É você tirar o peso nas costas e jogar fora. Também serve para isso, né? Não vamos ser hipócritas, também te liberta de muitas coisas. Mas é importante que você entenda que perdão é aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e por você para nos remir, para nos perdoar dos nossos pecados, para que a gente não fosse condenado, mas tivesse a oportunidade de acessar o trono da graça. Lembre-se, quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, liberando um acesso que antes era restrito. Agora nós temos livre acesso a Deus. Foi feito um religar entre eu e Deus, entre você e Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz. Então, para que a gente possa entender o que é perdão, a gente tem que olhar para a cruz, olhar para Cristo, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Então, perdoar é você dar uma nova oportunidade para aquela pessoa que te feriu, que te machucou, que te espizinhou. É dar a oportunidade para o teu marido consertar os erros que fez. É dar a oportunidade para a tua esposa fazer completamente diferente daquilo que ela praticou. É dar a oportunidade do homem estranho, da mulher estranha, nunca mais invadir a tua vida, nunca mais invadir a tua família para causar essa destruição que causou. É dar oportunidades. E quantas oportunidades eu preciso dar, Sérgio? A Bíblia nos fala que o perdão ele precisa ser constante. 70 vezes 7. 70 vezes. Precisa ser perdoado de forma constante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Perdoar não significa que você deve livrar as pessoas das respectivas consequências dos seus atos, das práticas erradas. As consequências, elas sobrevêm sobre todas aquelas pessoas que praticam as coisas erradas, né? Por exemplo, você pode perdoar o ladrão que assaltou a tua casa, mas isso não significa que você não vá denunciá-lo à polícia para que ele sofra as consequências do ato que praticou. Afinal de contas, ele cometeu um crime, ele precisa ser responsabilizado pelo crime. Isso não significa que você não o perdoou, né? Quando ele cumprir a pena dele, ele terá liberdade com você novamente. Isso é perdão. Se você olhar para uma situação matrimonial, por exemplo, o marido que ele é agressor, né? Você pode muito bem perdoar o seu marido, mas isso não significa que você também não deva denunciá-lo pelo crime de agressão. Ele vai cumprir a pena dele, né? E uma vez cumprido a pena dele, você liberou o perdão para ele, então ele tem a oportunidade de não mais te agredir, de não mais fazer a coisa errada. Mas ainda assim a pena dele tem que ser paga. Tem que ser cumprida. Quando Deus nos perdoa, querido, Ele não nos liberta das consequências dos nossos atos. As nossas atitudes, todas elas têm consequências. Umas mais graves, outras menos graves, mas todas elas têm consequências. A Bíblia fala sobre isso lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, né? Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. A lei da semeadura, né? Se plantar coisa boa, colhe coisa boa. Se plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim. Então, tem consequências. E apesar de Deus nos perdoar, as consequências sobrevêm sobre as nossas vidas. Isso é justiça. Isso é ser justo. Deus está sendo justo
para conosco, quando ele nos perdoa, mas as consequências sobrevêm. E então eu digo para você que foi machucado, que foi ferido, que o seu marido pisou na bola, que a sua esposa pisou na bola com você, te machucou tanto. Não é errado você pedir justiça a Deus. Senhor, pratica a tua justiça. Olha, eu estou sendo injustiçado. O Senhor está vendo o que fizeram comigo. O Senhor está vendo aquilo que foi feito neste casamento. Que olha a situação, eu fui traído, eu fui machucado, fui muitas vezes até caluniado, né? Tantas e tantas situações que nós vemos as pessoas passar, tantas injustiças que nós vemos, né? Não é errado você pedir que Deus manifeste a justiça dele para com você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Justiça e perdão, eles andam juntos, nunca separado. Quando você pede a justiça a Deus, você não está pedindo vingança. Você está pedindo que Deus seja justo para com o seu marido e que ele colha aquilo que ele plantou, até porque quanto mais rápido ele colher o que ele plantou, mais rápido ele vai poder plantar coisas novas, coisas boas, né? Ter a oportunidade de acessar você novamente, de estar em contato com você novamente, para daí sim fazer a coisa correta. Então é importante pedir justiça sim, mas a justiça atrelada ao perdão, diferentemente de vingança, querido. Quando há vingança, não há perdão, tá? Justiça tem perdão junto, vingança não tem perdão junto. E a vingança ela não pode ser um sentimento que resida em nosso coração. Não pode. A vingança ela pertence ao Senhor. Deus vai vingar, sim, mas a vingança do Senhor é quando não existir mais o perdão. Quando não existir mais a oportunidade de perdoar, então Deus vai praticar a vingança. Por enquanto ele está praticando a justiça dele e algumas vezes até de forma tolerante, deixando que algumas pessoas fiquem impunes por um determinado tempo, né? É isso que nós lemos aqui, por exemplo, em Romanos, no capítulo 3, no verso 25, que vai dizer: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Então, olha só, na cruz do Calvário, Cristo, através do seu sangue vertido, ele nos proporciona perdão, mas também nos proporciona, nos manifesta a sua justiça. Por ter Deus, continua o versículo, por ter Deus na sua tolerância. Se o teu marido está demorando para sofrer as consequências, não acha que Deus ignorou o ato errado, o ato falho dele, que Deus está validando, ou tudo bem. Não, Deus apenas está sendo tolerante, deixando impunes os pecados cometidos anteriormente. Isso não significa que Deus não vai puni-lo, penalizá-lo, responsabilizá-lo pelas práticas erradas que ele fez. Justiça sendo praticada aqui em vida. Só que quando acabar o tempo, quando acabar a vida, quando finalmente nós falecermos e estivermos diante do Senhor, então nós seremos julgados pelas nossas falhas, pelos nossos atos, e se não houvermos arrependido, maridos e esposas, se não houverem arrependido, eles serão então vingados. Aí haverá a vingança. A vingança é quando não tem mais possibilidade de perdão. Quando tem possibilidade de perdão, querido, perdoa-se e pratica a justiça. Só não dá para praticar mais o perdão, e aí entra a vingança, é quando já faleceu. Mesma coisa acontece conosco. Nós, enquanto o teu marido está vivo, enquanto ele tem a possibilidade de praticar coisas diferentes, de fazer diferente, e você tem a possibilidade de permitir que ele faça diferente do que ele fez com você, então é perdão atrelado com justiça. Você perdoa e você clama por justiça e responsabiliza o marido, responsabiliza a esposa. Por quê? Porque uma coisa não está separada da outra. Agora, a vingança, Deus vai retribuir ao seu marido no tempo oportuno, e a vingança só pertence a Deus, não pertence a nós. E aí nós temos que tomar cuidado com a questão da justiça, é que a justiça precisa ser a justiça segundo o padrão divino, não segundo o nosso padrão. O nosso padrão é vingança pura, tá? Então,
perdoe e peça, clame justiça a Deus, que Deus vai te justificar. Deus vai te justificar perante toda essa situação de humilhação que você está vivenciando por conta da prática errada das outras pessoas. Mas entenda que você também precisa ser perdoado e entenda que você também fez plantio e também precisa ser responsabilizado pelas atitudes que você tomou. Então, é uma via de mão dupla, tá? Você perdoa e precisa ser perdoado. Você clama a justiça para